crianças! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Culto Infantil. Hoje nós iremos dar continuidade à história do nosso amiguinho, o Mago Du, e também vamos relembrar algumas coisas que já vimos na nossa história. Bom, antes eu tenho uma grande pergunta para vocês. Vocês se lembram da história do Mago Du? De algumas coisas que já contamos? Para isso, vocês terão 5 segundos para responder. Se você respondeu que sim, parabéns! Significa que você está prestando bastante atenção nos nossos cultos. Mas, se você respondeu que não tem nenhum problema, criança. Você também vai se lembrar agora que eu vou contar para vocês um pouquinho da história. Bom, Mago Du era um menino que ele morava num vilarejo, mas nos últimos tempos ele estava enfrentando um grande problema. E o seu grande problema estava relacionado à sua perna. Agora, tenho mais uma perguntinha para vocês. Qual era o problema que Mago Du estava tendo com a sua perna? Para essa pergunta, vocês terão 10 segundinhos para tentar responder. Se você respondeu que Mago Du estava com uma ferida em sua perna, parabéns, você está bem ligadinho nos nossos cultos mesmo. Mas, se você não soube responder a nossa pergunta, não tem problema. Agora você sabe que Mago Du tinha uma ferida em sua perna e que essa ferida estava causando muita, mas muita dor mesmo em Mago Du. Ele não estava nem aguentando mais. Ele contou para sua mãe que pegou e falou para ele ir a um campo, onde lá tinha algumas plantas medicinais que ajudariam a curar sua perna e que seria rapidinho. Então, Mago Du, ainda com pouca dificuldade, chegou lá a esse canteiro, onde tinha bastante plantas medicinais, e ele usou a planta espinheiro de Jerusalém para ver se sua perna se curava. Ele comeu a planta, ele passou em sua perna, mas Mago Du não viu nenhuma melhora. A sua perna ainda doía muito, se dependesse, estava doendo muito mais do que antes. Então, ele decepcionado, triste porque a sua perna não havia melhorado. Ele avistou mais pra frente e viu uma casa. Aquela casa ficava ali perto da vila e era, sabe de quem? De alguns missionários que moravam lá. Bom, Mago Du então teve a grande ideia de pensar: eu acho que eu vou na casa desses missionários. Pelo que eu sei, eles têm alguns remédios e também tem outros meios de me ajudar a curar minha perna. Mago Du, ainda com muita dificuldade, pegou e começou a ir em direção à casa desses missionários. Mas, no meio do caminho, ele se lembrou que ele tinha um grande problema ao chegar na casa desses missionários: a sua religião. Agora, eu vou fazer uma outra perguntinha para vocês. Qual era a religião de Mago Du? Para essa pergunta, vocês terão também 10 segundinhos para tentar responder. Se você respondeu que Mago Du era muçulmano, parabéns, você está bem antenado nas nossas histórias mesmo. Mas se você não sabia, não tem problema. Agora você sabe que Mago Du era muçulmano e que normalmente muçulmano e cristãos não conversavam muito, não tinha uma grande relação. Então Mago Du, com muita dificuldade, pensou bastante e falou: eu vou na casa desses missionários, eles podem me ajudar lá. Chegando na casa dos missionários, Mago Du bateu na porta e foi bem recepcionado. Levaram ele para dentro e fizeram um curativo em sua perna. Ainda com bastante dor, a família que estava cuidando de Mago Du ofereceu para que ele ficasse lá alguns dias, até o momento que a sua perna sarasse e ele melhorasse, para ele voltar para a casa dele. Mago Du pensou, pensou e pensou. Então ele decidiu que sim, que ele ficaria na casa dos missionários para melhorar, até porque ele estava precisando muito e estava com bastante dificuldade de caminhar de volta para sua casa. E também Mago Du estava interessado em conhecer um livro que todo mundo naquele vilarejo estava falando. Bom, crianças, agora vai uma outra perguntinha. Vocês sabem qual é o nome do livro que Mago Du queria conhecer? Para essa pergunta, vocês terão novamente 10 segundos para tentar responder. Se você respondeu que o livro que Mago Du estava tão interessado em conhecer era o livro 100 Palavras ou livro falante,
Parabéns, você lembra muito bem da nossa história e está bem antenado no nosso canal, hein? Bom, Madugu estava muito interessado em conhecer a história do livro Sem Palavras, então a família dos missionários começou a apresentar a história. Mas, nessa história, do livro Sem Palavras, falava de Jesus. Como Jesus pode nos salvar, como se Jesus pode limpar o nosso coraçãozinho, que é sujo e está cheio de pecado. Madugu sempre estava relutando quando contavam a história do livro falante para ele. Até porque ele era muçulmano e não acreditava na mesma coisa que o livro Sem Palavras estava dizendo. Mas, com muito reluto e com muita contação e falando sempre da história de Jesus, Madugu finalmente pegou e se dobrou aos braços de Jesus. E sabe o que ele fez? Ele aceitou a Jesus. Olha que legal, crianças, que bênção que Madugu realizou na sua vida. Agora, ele tinha acabado de tomar a decisão que ele queria seguir a Cristo, e que isso é muito bom. Mas Madugu lembrou que agora ele tinha um grande problema. A sua perna já estava sarada, o que era muito bom, mas seu pai e a sua mãe eram muçulmanos. Como Madugu iria contar para o seu pai e sua mãe que ele não era mais muçulmano e que agora ele tinha se tornado cristão? Bom, foi aí que a gente parou a nossa história. Agora eu vou deixar vocês com as outras tias para continuar a história do Madugu. Então, fiquem ligadinhos e prestem bastante atenção na nossa história. Crianças, assim como a tia Cris disse na semana passada, estava chegando a hora de Madugu voltar para casa. Mas alguns dias antes, ele tinha ido até a sala do Senhor Raimundo e de longe ele avistou o livro falante que estava em cima da mesa dele. Madugu amava aquele livro e a história que ele contava. Então Madugu, ele entrou na pontinha dos pés na sala do Senhor Raimundo e pegou o livro Sem Palavras. Então ele começou a folhear página por página, tentando lembrar o versículo de cada uma dessas páginas. Ele olhou a página amarela e ele recitou o versículo que está lá na Bíblia, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos repetir comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Já na página preta, na página escura, ele lembrou do versículo que está lá em Romanos 3,23. Porque todos pecaram. Vamos repetir comigo? Porque todos pecaram. E quando ele estava indo para a próxima página, ele ouviu um ruído que vinha de trás dele. Era o Senhor Raimundo. Então, naquele momento, ele tomou um susto e falou bem baixinho: Senhor Raimundo, eu só queria ver esse livro, Senhor Raimundo. O Senhor Raimundo então olhou para ele e falou assim: Madugu, não se preocupe, eu só vim te trazer uma notícia. A sua perna já está quase recuperada e amanhã você poderá voltar para a sua casa. Não é uma boa notícia, Madugu? Madugu naquele momento disse: não é uma boa notícia. Eu não quero ir embora. Madugu, ele sabia que se ele fosse embora, ele não ouviria mais histórias bíblicas e não ouviria também mais a história do livro falante. Madugu, naquele momento, ficou muito, muito triste. Mas o Senhor Raimundo, vendo aquilo, ele teve compaixão. Ele pegou o livro falante da mão de Madugu, começou a folhear aquele livro, folheou e disse assim para Madugu: Madugu, toma, esse livro agora é seu. Você agora poderá contar lá na sua aldeia a história do livro falante. Madugu, naquele momento, ele não se aguentava de tanta alegria. Ele disse assim: obrigado, Senhor Raimundo. E ele pulava de tanta alegria. Ele estava com um sorriso no rosto que ia de um canto a outro e ele não conseguia parar de sorrir. Na manhã seguinte, eles acordaram e os missionários se despediram de Madugu. Madugu, então, acenou para eles enquanto ia indo embora. Acenou,
até que já não podia mais ver eles. Madugu agora estava com a sua perna boa, ele já podia andar e até pular. No caminho de volta para sua casa, Madugu continuava muito feliz. Ele nunca havia se sentido tão feliz em toda a sua vida. Chegando na sua aldeia, ele foi muito bem recebido por sua família. A sua família se alegrou em ver Madugu. Eles estavam sentindo falta de Madugu. Então eles viram que a perna de Madugu agora já estava sarada, já estava curada. Mas logo os irmãos de Madugu viram que ele estava segurando alguma coisa e foram até Madugu, perguntaram assim: Madugu, o que é isso que você está segurando? Onde você conseguiu isso? Mostra para a gente, mostra, Madugu. Madugu naquele momento, ele não queria mostrar, ele ficou escondendo, pegou o livro, colocou junto do seu peito e tentou ficar escondendo dos seus irmãos. E os seus irmãos ficaram rodeando ele, perguntando o que era aquilo. E Madugu não respondeu. Crianças, será que Madugu vai contar a história do livro falante para os seus irmãos? Será que Madugu vai mostrar esse livro para os seus irmãos? Ou será que Madugu vai esconder esse livro para que nenhum de seus irmãos veja? Isso nós só vamos descobrir na semana que vem. Não percam a continuação dessa história. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já limpou. Seu choro sangue, tão alvo assim me tornou. Diz em sua palavra que vai chorando é o dia feliz quando eu crio, a vida eterna eu ganho. Ao dia feliz quando eu crio, a vida eterna eu ganhei. Era uma vez um livro sem palavras, mas que contava a mais bela história já ouvida. Nós já vimos que Deus criou um lugar maravilhoso para os seus filhos, mas onde não pode entrar pecado algum. Pois é, a Bíblia diz que todas as pessoas pecaram. E agora? Nesse momento, viramos a página do nosso livro e encontramos a cor vermelha. O que essa cor nos lembra? Coração, amor. Sim, Deus nos amou muito, tanto que Ele providenciou uma forma de termos os nossos pecados perdoados e podermos entrar no céu. Sim, Jesus veio ao mundo, nasceu como um bebê, cresceu e se tornou um homem sem nunca fazer nada de errado. Jesus é perfeito e por ser perfeito, Ele era o único capaz de sofrer o castigo do nosso pecado no nosso lugar, nos livrando do terrível castigo, a morte e a separação eterna de Deus. Jesus sofreu muito. O vermelho também nos lembra sangue, como o sangue nos lembra machucados que doem muito. Deus colocou sobre ele os pecados de todos nós, todas as mentiras, maldades, mau comportamento, todos os nossos pecados foram colocados sobre o Filho de Deus, que não tinha pecado. E depois de sentir muita dor, Jesus morreu, pendurado em uma cruz, da forma como morriam pessoas que faziam coisas terríveis naquela época. Ele foi sepultado e aqueles que o amavam ficaram muito tristes. Mas se você acha que essa história termina por aí, está muito enganado. A página vermelha está bem no meio do livro e narra o momento mais incrível da história de toda a humanidade.
3 dias após sua morte, Jesus ressuscitou. Sim, Jesus voltou a viver. Ele venceu a morte, o pecado, o mal com poder e glória. Por causa do que Jesus fez por nós, por você e por mim, podemos ter esperança. Sim, podemos ter nossos pecados perdoados de uma vez por todas. Você quer saber como? Então não perca a próxima página do fantástico livro Sem Palavras. Para contar sobre a página vermelha, você precisa saber. Jesus é o Filho perfeito. Ele veio, derramou o seu sangue, morreu em meu lugar e ressuscitou. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Desse livro? Sem palavras. Você consegue contar pra mamãe? Sim. Que cor que começa o livrinho? O amarelo. E o amarelo significa o quê? O Deus foi do céu. É a cor amarela, é o ouro que tem lá no... Céu. E a próxima cor? Preto. E o preto significa o quê? A sujeirinha. Que tem aonde essa sujeirinha? O pecado. O pecado. E pode entrar com pecado no céu? Não. E a próxima cor? Vermelho. E o que aconteceu com essa corzinha vermelha? O Deus G Jesus morreu da cruz. para nos... Salvar. E aí, que cor que ficou o nosso coraçãozinho? Branco. Deixa eu ver. Branquinho, né? Bem limpinho. Quando a gente deixa Jesus entrar no nosso... Coração. Muito bem. E o último é? Que cor é essa? Que cor é? O verde. Que significa? O de a plantinha. A plantinha que vai ter um crescimento, né, na sua vida quando Jesus entra no coração. E aí essa plantinha ela cresce e tem muitos Uvas. frutos. Joga um beijo. Joga um beijo pra mãe. Má.